Simbora. E aí, pessoal, e aí, galera do FUC, e aí, visitante, e aí, você ouvinte da segunda edição do podcast, o podcast do Fórum Único Cheio Espírito. Eu sou o Lucas CH, e só pra constar, eu não gosto de pipoca salgada. Não gosta mesmo? E eu não sou o Valete Negro, sou Napoleão Bonaparte. Ao ataque, meus soldados! Temos que tomar essa coluna de uma vez por todas! Eu sou a Camila, me dá um refresco de pinha? Não tem de pinha. Eu sou o Lendy. Eu se descareta, Olha, Chaves, parece que estamos falando em dois idiomas diferentes. Bom, eu sou FT e Kiko, cuida das minhas águas. Seu porco! Eu falei pra você segurar! E aí, galerinha do FUC, eu sou o Yuri, desde 2001 no FUC. Pois lembre-se, eu sou um velho lobo do mar. Frederico! Girafales! E eu sou o Pedro e afirmo que eu já sou casado. Digo, era casado, agora sou pior. E só para lembrar, o Pedro e Yuri são os nossos convidados especiais dessa segunda edição do podcast. E para quem não conhece o Pedro, ele é o Chaves 007 no Fórum Único Cheio Espírito. Vamos lá. Opa! Essa segunda edição, como tema, vai ser, claro, não pode ser outra, os episódios semelhantes que voltaram para o SBT. E alguns também que estrearam, né? Estrearam, claro. E alguns que voltaram. No caso, o mistério dos episódios semelhantes, parecidos e iguais que voltaram iguais na TV SBT. Começamos no dia 16, né? 16 de janeiro, com o Primo do Seu Madruga, com dublagem inédita. O Dando Leite para os Gatos, no restaurante. Parte 3 da saga dos Ratos no Restaurante. Os Insetos do Chaves, versão 2. Versão 2, perdida. 75. A Cruz Vermelha e os Loucos, de 1974, também perdido. E continuou perdido para o resto do Brasil. Ah, é verdade. Alguns lugares aí não passou a Cruz Vermelha no dia 16. Na verdade, não passou da metade dos insetos, né? Cortou, as afiliadas cortaram da metade dos insetos. Então vamos partir para os comentários do primeiro perdido que voltou, né? Que é o Primo do Seu Madruga. Seu Romão. Seu Romão. Bem, o Primo do Seu Madruga, que com certeza era um dos perdidos mais esperados pelos fãs. E nós, assim, fãs CH, que usamos Twitter, essas coisas, nós sabíamos que possivelmente iria voltar com uma dublagem inédita, porque o Henrique Lascala, lá do SBT, tweetou algumas frases do episódio e falou que nós conheceríamos o Seu Romão, que era o Primo do Seu Madruga. Na internet aí, ainda tem a dublagem antiga, com ele pelo nome de Seu Madruga, e essa dublagem nova, que voltou agora, que estreou agora no SBT, né? Ela é de 90, se eu não me engano. Sim, de 90. 1990. Teria sido feita pela Cecília Lemos, com certeza. Sim. Olha, pelos comentários que eu li, o pessoal não gostou muito dessa nova voz do Primo do Seu Madruga, não. Mas eu até preferi, eu achei que combinou mais com o ator lá, que é o Germán Robles, não é? Exatamente. Verdade, Eu achei que ele ficou meio estranha essa voz, ficou mais Mais velha a voz, ficou um pouco mais velha. mais caricata. Eu não vou dizer pra Coisas vocês mais- que eu não gostei da voz, nem mais que eu agudo. achei melhor, quer dizer, não achei nem melhor nem pior. Eu achei a voz engraçada em alguns momentos. Algumas falas dele, a voz ficou engraçada. Ele, logo no início, ele... Como o Madruga me disse que era? A voz dele ficou bastante caricata, né? Aliás, 7374, o Chespirito, ele parecia que tava meio, sei lá, meio aéreo, né? Porque ele jogava uns personagens novos ali
que davam as caras em um episódio e não aparecia nunca mais. Não sei, até hoje acho que nem o próprio Ramon sabe, se tivesse vivo, saberia o que seu Madruga tava fazendo ali, né? Tipo, o cara aparece do nada dizendo que é primo dele. Tipo, até bater no chave do seu Madruga ensinou pra ele, né? Imagina a situação, aquele moleque chato, quando ele te perturbava, você levanta o gorrinho dele e dá-lhe uma porrada. É muito bizarro. Chaves me ajudou, né? Provavelmente ele estava experimentando outros atores para possivelmente entrar na série numa possível substituição da possível não volta da Chiquinha. Mas o Madruga foi pra eu acho que ele só inseriu novos personagens porque, por algum motivo, um dos atores precisou colocar. Tapa-buraco, né? É, tipo um tapa-buraco. Porque ele não queria substituir o ator no personagem. Ele não queria colocar um novo ator pra fazer o seu Madruga, então ele colocou um outro personagem. Mesmo que também seria impossível. Seria o caso do Jaiminho da Dona Neves. Também. Ele também é uma lixa também, né? Aliás, não podemos deixar de comentar aqui o maior pecado do seu Madruga, né? Ser primo do seu Madruga, porque ele apanha só por isso. Não é seu Madruga, é seu não. Engraçado é a Dona Florinda, né? Pô, o Kiko chama ela, aí... não sei o que, bate nele. E o senhor quem é? É o primo do seu Madruga. O primo do seu Madruga, hein? Ele leva outra porrada, velho. Ele apanha só porque é primo do cara, meu. É surreal isso, né? Mas eu tenho certeza. Eu não gostei. Ser primo do seu Madruga não tem as suas vantagens. Não, nenhuma. Eu tenho quase certeza que muitos fãs reprovaram porque o nome do personagem em si na dublagem foi mudado, né? Sim, verdade. Ah, sim, por Com isso. certeza. Mas eu acho que eles mudaram o nome do personagem. Sim. Droga, cara, foi uma sacada foda, porque, tipo assim, foi a saída que eles acharam pra adaptar pro seu Madruga, né? Tipo, já tinham adaptado o nome do outro. Aí veio uma dublagem nova, usou o nome ali ao pé da letra e ficou bizarro. É típico da dublagem de 90 que tinha tradição em traduzir isso. Eles dublam os nomes que também já dublaram, que burros. Isso na verdade é culpa da Televisa, que enviou em um lote e conseguiu enviar episódios que já haviam sido enviados em lotes anteriores. Provavelmente é esse o motivo das redublagens. A Televisa conseguiu ser desorganizada a ponto de desorganizar no Brasil. Sim. Os episódios ficaram desorganizados no Brasil. E como na época a Maga só dublava o que vinha pela frente, ela nem se interessava se o episódio era repetido, se era novo. O que vinha pela frente estava dublando, até sagas quebradas. Na verdade eles sabiam, porque eu até divulguei uma capa de um script de dublagem, onde eles colocavam o episódio Ama Teu Inimigo, a versão de meia hora que eles colocaram, que era um episódio semelhante a um outro já dublado anteriormente. Então, tipo assim, eles tinham ideia. Isso. De alguma forma eles sabiam, mas tipo, se a Televisa mandou, vamos dublar, né? Então esse dinheiro mesmo, né? termo episódio semelhante não é um termo recente, né? É um termo criado pelo próprio Marcelo Gastão. Marcelo, exatamente, quer dizer, uma coisa que já vem lá de longa data, não foi o SBT que criou isso agora. É uma coisa já antiga. Para quem não se recorda, o primo do seu Madruga é episódio semelhante à Caixa de Madeira ou A Bruxa Está Solta de 1977. Já com Madruga no elenco. E tava perdido desde 92, se não me engano. Desde 92. Agora o grande erro do SBT, que eu até cheguei a falar isso no funcionário do Murilo Fraga que falou comigo, mas o que acontece? Eles constataram os episódios semelhantes da maneira errada. Porque esses episódios tipo Seu Madruga, o episódio da Malu, eles têm... da Malu, né? Depende do episódio. Malitia, né? Eles têm que ser analisados de duas formas. Se você, por exemplo, analisar o primo do seu Madruga como uma versão alternativa da Caixa de Madeira, ele é um episódio semelhante. Mas se você, em vez de chamar ele de A Caixa de Madeira, você chamar ele de primo do seu Madruga, é uma coisa inédita. É um personagem novo, é uma proposta nova. O Caçador de Lagartixas, mesma coisa. Ali tem a personagem Malu. E detalhe, metade do episódio é piada nova. Porque do Caçador de Lagartixas... Tudo roteiro inédito, metade da história. A única coisa que vem, que a versão de 75, diga-se de passagem, reaproveitou, já que a versão de 74 vem antes dessa outra, 75, 76, é que passa atualmente, normalmente no SBT, foi mais do começo até o terceiro bloco, mais ou menos. A partir daí em diante já começa tudo novo, né?
Começa tudo novo. Entrada do professor Girafales, piadas diferentes, um final diferente, tudo diferente. Exatamente. Então, quer dizer, tem muita coisa ali que não tem nada a ver com a versão que a gente conhece. Foi a mesma coisa. Exato. Foi a mesma coisa com o Festival da Burrice. O Festival da Burrice, tipo, era um dos episódios mais esperados pelo público. E, tipo, o que ele tanto tem de semelhante com outra versão? Praticamente nada, uma piadinha ou outra. Porra, uma porrada de personagem novo. A estreia de Nhonho, Pops e Godines. Um monte de piada nova, situações novas. Porra, por causa de 3, 4 piadas, os caras disseram que o episódio era semelhante. Semelhante a quê? A nada. Porra, e o episódio ficou escondido em 22 anos. Por causa de 3, 4 Eles piadas. dão aquela olhada por cima, eles olham o primeiro bloco, assim, eles só dão uma olhada no primeiro bloco, aí eles falam, isso daí eu já vi em algum lugar. E sem falar Não do assisto primeiro sempre. bloco, No primeiro mas o primeiro bloco mesmo. bloco é totalmente inédito. É isso que eu ia falar, o primeiro bloco mesmo Claro. não tinha nada, cara. Inclusive a sala de aula, né? A com- sala de aula era praticamente inédita também, né? Exato, A as sala era piadinhas diferente. do Santa Ignorância, cara, só apareceram lá pro terceiro, quarto bloco. Uma meia dúzia de piada. Porra, então, tipo, você tem, o critério que o SBT utilizou, cara, foi muito rígido. Foi o da Malu. Todos os episódios da Malu foram ocultos por serem semelhantes. Semelhantes aqui, completamente bem diferentes um do outro, cara. Eu só não sei o da Guerra de Farinha. Pra ver como é. O da Guerra de Farinha, eu Sem contar que o festival de burrice não termina na resposta. São as pérolas. Exato. Tem mais uma oportunidade. Eu nunca vi o da Guerra de Farinha, que é o único que falta ser exibido com ela. Mas eu imagino também que deve ter muita piada nova. Pra ver como o SBT é tão end, né? É tão bula. O critério que eles usaram pra separar. Pois bem, mas continuando do ponto que a gente parou do primo do Seu Madruga, né? Vale também ressaltar que na segunda dublagem eles fizeram o favor de corrigir aquela piada mal traduzida. Kiko, tesouro, carinho, coração. Aí na primeira dublagem ele falava, querido, acho que algo assim. E Não, na era segunda eles príncipe. colocaram. Príncipe. E na segunda dublagem eles colocaram. Kiko! Tesouro! Querido! Rei! Coração! Espada! Em relação ao coração, é algo Ei. do tipo. Os naipes Baralho. do baralho. Hey. Os naipes do baralho. Essa Então. sim ficou bem legal. Agora, gente, tem algo que vale ressaltar. Eu jamais imaginei que eu viveria pra ver Dona Clotilde desfilando ao som de Aqui e Agora. Gente, o que Foi o foi melhor do aquilo? episódio, nossa. Não, aquela cena foi incrível. Só faltou aparecer o Gil Gomes falando. Aqui, agora. Como é que é ela? E como é que é ela? Então o senhor é o primo do seu Madruga? E eu que culpa tenho? Uma musiquinha quando começou, no primeiro tempo eu achei que era erro do SBT, que havia soltado a música durante o episódio. Aí de repente eu vi as cliques de risada e tal, eu pensei, ué, a dublagem que colocou isso ou foi o SBT que montou no episódio? Foi a dublagem, né? Gente, eu nunca imaginei isso, cara. A velha filando ao som de Aqui e Agora, meu. Isso vai entrar pra história. Já valeu a dublagem inteira. Já valeu o episódio Ô, Valério. inteiro, cara. Me diga uma coisa. Na primeira dublagem, depois que o Madruga vai pegar o caixote, né? O caixão, sei lá, que é a caixa grande de madeira, Aham. aí tem um corte do segundo bloco pro terceiro bloco. Nessa nova dublagem, foi exibido completo, Eu acho que sim, foi. que é aquela parte que é a bruxa de 31 dá uma leve pontada nele. Depois de pegar a caixa e antes de subir para a escadaria. Ah, eu acho que o episódio foi completo, sim. Eu não lembro agora assim, mas eu acho que foi. Eu só vi uma vez, eu acho. Mas eu acho que foi completo, sim. Eu descobri que tinha um corte que esses dias eu assisti no YouTube, né? Com a dublagem antiga. Mas o episódio não era da SBT, não. Era de um canal estrangeiro. Aham. Aí quando uma droga termina de pegar as caixas, os dois começam a falar em espanhol. Aí depois que vai empurrar o caixão, aí volta pra dublagem. Ah, tá. Mas eu juro que eu nunca tinha reparado nisso. Quando eu vi o corte, falei, SBT, FDP. Ô, gente, já descobriram quem dublou o
Seu Madruga nessa redublagem? Olha, o Luiz Paulo, Luiz Pancada, né? Ele me falou que a voz era muito parecida com a do Eleu. Do Eleu? Acho que não. Do Eleu Salvador, olha, Eu não achei, sei. Tem Pode nada ter a uma ver, certa velho. semelhança, porque a voz dele tem chega a umas agudos que se parece com a voz do Eleu. Mas, não sei. Alguém tem um sinceramente, palpite de qual dublador seja, então? Não tenho a menor ideia. Se não for o Eleu mesmo. Eu não faço a menor ideia também. Eu também, muito menos. Não sei nem que dublou primeiro, não lembro nem que dublou primeiro, quanto mais essa versão aí. O primeiro foi o Luiz Carlos de O Moraes. primeiro me parece. A dublagem do primeiro eu achei que ficou melhor do que essa dublagem aí do Seu Madruga. A dublagem do primeiro não é o mesmo que faz a voz do seu Furtado, a voz do Luiz Carlos de Moraes. do Hector e tal, não é o mesmo? É o mesmo, Luiz Carlos de Moraes. Logicamente. Ah, naquela época era toda obra, né? Ele era pau pra toda obra naquela época. Eu só achei Eles não engraçado. deveriam ter mudado o nome do Seu Madruga, deviam ter continuado com o Seu Madruga. De fato. Mas assim, se o Luiz Carlos de Moraes dublou o Seu Madruga em 88, certo? Como Seu Madruga. Exato. E dublou o Hector em 90, por que eles não reaproveitaram e chamaram outro dublador? Não, cara. Isso daí é complicado. Questões de dublagem, né? Assim, por exemplo, talvez na primeira dublagem eles pegaram assim por pressa, assim, tipo, chegou o episódio pra eles dublar, eles falaram, vixe, mas qual dublador que a gente coloca aqui? Então eles escolheram qualquer um pra colocar. Já na segunda dublagem eles fizeram um trabalho, ouviram o episódio e tudo, e aí confirmaram quem eles iam escolher, no caso uma outra pessoa. E tipo assim, cara, o personagem. E Pode ser também isso. porque num estúdio de dublagem eles não fazem um registro do casting de dublagem. Isso é meio que escrito num papel lá, entendeu? Aí determinado fã liga e pergunta e eles fornecem, mas isso não fica. Bom, dando um pulinho no mesmo episódio, mas em outro foco, digamos assim, eu acho que seria bacana também falar daquele final, uma curiosidade que eu tenho no final do episódio. Aí a dona Florinda fala, Kiko, não se junta com essa gentalha e tal, aí a caixa cai. No exato momento em que a caixa cai, o Chaves dá um salto, colocando a mão no pé, como se estivesse caindo em cima. Será que aquilo foi de verdade mesmo? Ah, eu também reparei isso, cara. Tipo, ele tem uma reação muito natural quando a caixa cai. Eu acho que ele levou mesmo a caixa no pé. É muito... Pegou mesmo, porque a Ele reação ainda é bate muito na caixa. natural. E aí, Ele ainda vai- improviso, né? Improviso. Vai improvisar. Nossa. Aquela cena é muito engraçada. Também imagina o tanto que deve ter doído o pé do espírito se tivesse sido de verdade. E depois ele anda meio mancando na sequência. Na sequência ele Pode anda meio ser que mancando. sim. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais provável é quem sabe, né? Mas a gente tem que rever aí a cena aí. Eu, particularmente, não reparei, não peguei esse detalhe, não. Eu logo não fiz. Mas eu acho que é real, Se porque bateu mesmo, ele improvisou ali, né? Ele improvisou, fez bem feito. É por Pegou ser mesmo, de- porque ele levanta o pé já na mesma hora. E assim, com tanta naturalidade que deve de ter batido no pé mesmo, de verdade. Ele dá uma viradinha assim, né? Aham. Aí depois ele Eu acho improvisa mais batendo na engraçado. caixa. O Vivar, o Villagrán, todos os atores falam que o X-Pirito é muito perfeccionista, que tinha que fazer a mesma cena várias vezes, mas igual, exemplos como esse mostram, dá a impressão que não era tão perfeccionista quanto falam, né? Exatamente. Principalmente nos primeiros anos. Primeiros anos, tipo, aparecia um neguinho empurrando o cenário, a Finha levando 300 tombos naquela vila molhada, sabe? Tipo, risada de câmera, essa porra toda ele deixava. Ele mesmo quase se matando de rir lá no episódio das goteiras, lá com um balde na cara. Isso aí tudo passava, velho. Sem problema. Pois bem, né? E aí como eu dizia, né? Aí chega a sequência, o final do episódio, aí acontece aquela cena, aí o Yonho pega e sobe em cima da caixa e leva um tombo o do Chaves, e aí acaba. Naquele momento eu pensei que ia passar os créditos, porque faltou 1 milésimo de segundo pra passar os créditos do episódio, praticamente. Ah, créditos. O Henrique tá sendo Pode muito... ficar até Créditos, Mas- né? Melhor a gente esperar sentado porque em pé cansa. Não, olha só. Agora a gente tem que abrir uma
uma campanha volta dos créditos, já que os perdidos estão voltando, né? Velho. Fazer uma Sinceramente, baixa assinado para os créditos voltarem nos episódios. sinceramente, do com isso aí eu nem perco tempo, porque eu sei que não vai dar em nada. Vem os créditos. Eu Se não não sei, mas eu volta, tenho a impressão de que se voltassem os créditos, seriam novos créditos criados pelo SBT, porque para pra pensar, gente, os créditos só valem pela continuidade do episódio, porque em si o layout lá, sei lá, a fonte é horrível. É horrível mesmo. Mas que o SBT tem os créditos, Então, É uma maravilha. certeza. Ô Pedro, você não esqueça. E assim- Ei, olha só, você não esqueça que em 2007 a Televisa remasterizou o acervo e ela refez os créditos digitalizados. Ah, é verdade. Agora acabou esse processo. assim, e ainda enganou as datas. E ainda errou de datas, né? Fez as datas erradas. Mas a Televisa, para ter erradas as datas, olha só, a Televisa, para ter erradas as datas, só pode ter sido por alguns motivos. Desses motivos eu vou citar dois. Ou ela se enganou, ou ela foi muito indie para ter se enganado nisso. Digo, Essa foi boa. Foi muito. O que disse? E depois, né, do Prêmio de São Madruga, no mesmo dia, veio o Dando Leite para os Gatos no restaurante, que foi uma surpresa, né, pra todo mundo. Porque ninguém tinha citado, não tinha nem aparecido mesmo na chamada dos semelhantes. Não, na verdade, na chamada do Semelhante só apareceram 4 episódios e todos de 72 e 73. Esse foi a surpresa Ainda maior, falta porque passar algum tinha desse. falado na chamada que só ia mostrar os episódios, né? Com visual diferente, roupa diferente, e acabou que mostrou um de 79 lá, do último ano. Agora, tipo assim, esse episódio é meio mala, até por ser do último ano e tal, mas vale ressaltar um trecho que eu hoje, no meu trabalho, eu tava com fone lá, eu tava ouvindo, eu fiz questão de ir naquele trecho. O Chaves se metendo na conversa lá do Seu Barriga com a Dona Florinda é hilário. Ele... Estou falando com a dona do galinheiro e não com os franguinhos. Mas, dona... Ih, chamou a senhora de galinha, hein? Eu queria saber se é pasteurizado. De parte de quem? Com licença. Cara, ele tá muito mala, maluco. Ele é muito chato. Ele tá ali, tá é como eu disse, é como já foi dito na edição anterior. 79 é o ano onde coisas improváveis acontecem na série. O Natal na casa do Sr. Barriga, o Jaiminho causando na casa do Sr. Barriga. Cara, tem a outra piadinha também, logo no começo. Estou querendo saber se é leite de fazenda. Não podia ser do açougue. Cara, ele tá muito mala, maluco. Ele tá muito mal. O melhor é a última, essa que eu falei agora. E o episódio foi ou não foi cortado? De parte de quem? Foi. Foram cortados Eu 3 acho que para minutos alguns lugares foi. do episódio. É porque aqui já começou a câmera mostrando a vila mostrando dentro do restaurante, aliás, e meio sem nexo o começo, comparado com o vídeo que se tem na internet. Eu não achei que foi sem nexo, não. Eu achei que deu sentido, não interferiu em muita coisa. A Dona Florinda tava brava porque o Chaves não pôs as toalhas. Eu acho que não interferiu em muita Muito coisa. provavelmente o começo pode ter sido cortado por defeito de imagem, já que na gravação que tem na internet, Ou na verdade, o começo do episódio também já não está lá grandes coisas. E como naquela época o SBT não era lá muito, como pode ser, cauteloso com seus arquivos, e não é até hoje, né? Não, quando eu vi antes de virar perdido, já começava desse jeito. Começava com gatinho saindo da cesta. Isso, exatamente. Mas, tipo assim, na verdade pode nem ser isso, porque vocês percebem o seguinte: a partir de terça-feira não se mexeu mais nos semelhantes, a não ser realmente, por exemplo, um episódio que a gente vai falar mais à frente, deu um defeitinho de áudio, deu pra perceber que teve um corte ali por causa disso, mas no primeiro dia eles passaram 4 semelhantes e 2 desses 4 eram enormes, então tiveram que descontar em algum. E naturalmente o escolhido foi o menos expressivo, que foi o dos gatos. Com certeza. Pode ter certeza. Claro, até porque. Quando ele passar de novo, ele deve passar Até porque desse dos gatos, se você for olhar, 50% do roteiro vem do Seu Madruga Leiteiro, né? Não, foi exatamente por isso. Ele é semelhante ao Seu Madruga Leiteiro. Claro que ele é semelhante, até porque ele não teria ganhado o selo de qualidade de episódio semelhante que só o SBT dá para os episódios. Um selo que os episódios têm que se honrar.
Que é um selo de qualidade. Cara, tipo, é porque o Twitter, assim, né, na hora dos semelhantes, o massa é ver o pessoal falando o que são os semelhantes. Eu vi muita gente no dia que foi exibido a louca da escadaria, o pessoal pensando que a Dona Edviges fosse a coruja do Harry Potter. O pessoal nos TTs do Twitter tava achando isso. Mas é a bruxa do 71 genérica. É praticamente nojenta a bruxa do 71. Isso foi bizarro. Pois bem, né? O pessoal... Aliás, por que ela faltou alguns episódios, né? Colocando essa maluca no lugar. Parece que ela tava doente. Viagem. Problema de saúde. Até... Aí foi pra Bogotá? Bogotá é um país... Assim como o Guarujá e o Acapulco também são um paraíso. Guarujá é um paraíso só se for pra SBT, né? Mas aí, tipo, há pouco que fala... Pois bem, né? Mas dando sequência no episódio, né? Eu não pude assistir muito. Até porque... eu não pude assistir todo o episódio, até porque eu tava muito ocupado no computador. E também eu já tinha assistido esse episódio várias vezes na internet. Mas assim, a exibição valeu bastante a pena. Apesar do corte no começo, que ele foi o escolhido para ser descontado. Nossa, esse episódio tem que ser honrado por ser o escolhido pelo SBT para cortar. Coisa que não acontece com muitos episódios. Só com todos. Mas é só um privilégio desse. Mas enfim, pode-se notar que esse episódio eu acho que foi remasterizado, mas assim, esqueceram de algumas coisas, porque deu pra ver alguns defeitos na imagem. Um risquinho aparecendo e a imagem saltando. Lucas, olha só, não é que esqueceram, cara. Eles remasterizaram, agora milagre eles não fazem. Essa fita aí, porra, os caras estão usando as fitas próprias do SBT, que estão paradas lá há mais de 20 anos, também não é pra tanto, né? Você não quer que o troço saia com a qualidade como se tivesse acabado de ser feito, ou que a Televisa tivesse mandado cópias novas, né? Claro, é a mesma coisa assim é a mesma coisa de você chegar numa pessoa, a pessoa dizer que tem um episódio do Planeta Vênus, assim, qualidade máxima. Impossível. Uma remasterização boa dá pra fazer nele, mas é impossível ter em qualidade máxima. Isso é problema da fita já gravada, né? Dando continuidade aqui, né? Aí depois dando leite para os gatos no restaurante, veio outro esperadíssimo dos os insetos do Chaves, que praticamente muita gente... Os insetos do Chaves. Nem me lembre, fiquei muito puto porque a TV Ferroviária cortou na hora que tava com o ferro. O que aconteceu? Exatamente. Custar esperar mais um pouquinho pra acabar o episódio, a TV Ferroviária disse: é que eu não tenho cronômetro pra saber se eu cortei 2 segundos. Mas ela não cortou 2 segundos, cortou 2 minutos! Mas enfim, quando o episódio começou com uma alegria, principalmente pela qualidade do áudio, né? Comparado com aquele que a gente tem, só 10. Exageraram um pouquinho no brilho, no contraste, mas estava perfeito. Mas realmente no começo ele tava meio avermelhado, e aí mais no meio ele foi se ajustando e tal, e aí no final ele tava melhor até. Cara, eu achei que o SBT ia cortar a parte que o Chaves lança o ferro, velho. Putz, também pensei. Cara, eu acho que o SBT agora... E passou com efeito sonoro. Eu acho que o SBT agora ligou foda-se, eles não vão cortar mais nada, saca? Se é pra exibir episódio, eles vão exibir do jeito que tem que ser, enfim. Pois é, o fato é que tá caindo por terra, tá caindo todas as lendas que tinha, né? Que o SBT cortava os episódios por causa de cena violenta, martelada na cabeça, lambeu o ferro. Vocês querem ver uma coisa? Corta, né? Olha só, vocês querem... Episódio dos Yuri, preconceito. Yuri, você quer não ver... era nada disso. Yuri, Oi. Você quer ver uma coisa, Oi. cara? Porra, eu sempre falei isso várias vezes, em várias matérias que eu fiz, coluna, reportagem, enfim. Sim. Como que alguém poderia aceitar a teoria de que o SBT tinha censurado alguns episódios por serem violentos? Ou... Quando você tem no ar o show do ioiô,
E a conclusão do jogo de ping-pong? É impossível! Claro. Cara, eu acho que Isso só estava fora do ar. do episódio do Ioiô, Isso só estava fora do ar mesmo por ser semelhante Ei, mesmo. Porque cara, de resto, qualidade Lucas? boa, Cara, não tinha por que estar fora. Né, dos ioiôs. E com a cadeira no pescoço. É isso que eu ia falar agora, cara. O episódio do Ioiô, o cara termina com uma cadeira no pescoço sangrando. Porra, Sangue eu não vi, não. E no do Nunca vi, ping-pong, 20 anos. ela Tanto que eu acho que o. Hein, Lucas? Só pra eu concluir o Tanto que eu raciocínio. acho que o show dos ioiôs só Lucas, tá. só pra concluir o raciocínio. E no episódio do ping-pong, cara, ela arrebenta o cara com uma frigideira, ele termina desmaiado, sangrando. Porra, depois disso, alguém tem que me dizer que o SBT tem censurado e poderia porque a dona Feliz usou arma branca, né? A frigideira foi com uma arma branca ali. Que sangue é esse que vocês estão vendo? Só vi sangue mesmo no episódio do Animais Proibidos. Chaves mostra sangue na barriga. Agora tá se concretizando, né? Que o SBT não exibia esses episódios simplesmente porque não queria mesmo, né? Porque não tem outra explicação. Os episódios, eles sempre É a teoria dos semelhantes, né? Se uma cena é parecida com outra cena de um episódio, já é um motivo pra tirar do ar, né? E, tipo, não adianta a gente querer falar também que era uma jogada de estratégia pra deixar 20 anos aí na geladeira pra depois voltar e dar audiência. O incrível é que eles engavetam histórias que, por exemplo, o final não é igual. Por exemplo, esse dos insetos do Chaves, a versão comum que passa na SBT de 79. Eles terminam andando devagar. Eles ficam andando devagar por causa dos primeiros insetos. Não, na verdade, a versão 79 não tem praticamente só o que tem a ver é só os insetos. Porque o resto da história é totalmente diferente, pra dizer que é semelhante. Ela foi toda reformulada, essa parte do final, assim, que nas outras versões era a explosão, nessa não tem nem... Chega nem perto de acontecer uma explosão. Esse que é o estranho, reformularam de um jeito o episódio nessa versão, que assim ele ficou muito irreconhecível praticamente, porque a primeira versão de 73, que é inédita, e a segunda de 76, a que foi ao ar agora, termina na explosão, uma cena muito legal. Apesar do errinho da televisão em um frame, mas é coisa de poucos segundos. Já a terceira versão acabar daquele jeito foi uma reformulação muito brusca, assim, diga-se de passagem. Veio que reclamaram dizendo que lá o México dizendo que é violento, aí mudaram no final. Porque o problema, por exemplo, você não dava nunca pra fazer uma explosão daquela, porque o único que fumava na vila era o Seu Madruga. E na história de 75, a casa dele explode justamente porque ele bebeu gasolina e foi fumar. Exatamente. Exatamente. Gente, uma curiosidade, pra quem assistiu já o desenho do Chaves, o episódio Os Bombeiros, se eu não me engano, não me lembro a temporada, o final desse episódio é igual a essa versão, o final desse episódio dos insetos de 75. Mesma coisa, o Seu Madruga. Isso mesmo. Charuto, bebe gasolina, põe charuto e tudo explode. O desenho, eles em alguns eles fizeram remakes, outras histórias totalmente inéditas. E em alguns eles emendaram episódios, emendaram o roteiro de um episódio, o roteiro de outro, e foram fazendo uma mistura e criavam um episódio. Ou seja, praticamente a série durante sua época, que tinha alguns episódios que eram cola de um, cola de outro. Pedaço de um, pedaço de outro, juntava e virava um episódio só. Um bom exemplo é o outro perdido que voltou, na verdade era inédito, da Vizinhança Bem Educada, que se você olhar bem, tem 2 episódios dentro dele. Nossa, isso eu mesmo. quase paguei o mico no fórum por causa disso. O começo foi igual da Nova Vizinha, a versão perdida, né? Aí eu não penso naquilo que lhe faz falta. Apostei lá no tópico. Se Madruga Conquistador, versão perdida. Mas aí depois eu vi que a roupa da Chiquinha tava diferente. Aí ocultei o post, editei o título, editei os comentários e desocultei o post. Trambiqueiro. Bem, aí depois dos insetos do Chaves veio de 74, né, a Cruz Vermelha e os Loucos. Particularmente. Pois é, em várias localidades do Brasil, inclusive aqui onde eu moro, cortaram esse episódio para exibição de jornal local, essas coisas. Eu tive a sorte de ver ele completinho e posso dizer que é uma versão boa até do episódio. Apesar de que a Dona Neves cantando naquele trecho, acaba ganhando da do Seu Madruga em relação à música que a Dona Neves cantou. Ah, não, peraí, mas a interpretação do Ramon, cara,
cara, é impagável. É absurdamente Isso mesmo, melhor. se tivesse juntado a interpretação do Ramon e a música que a Dona Neves canta, nossa. Ô Valete, você que Seria acompanhou a dublagem dos formidável. episódios do box, esse episódio na dublagem da Ábia tem alguma diferença pra dublagem maga? Tem sim, porque já nos finais, nos 2 boxes finais, justamente os que não saíram, a gente já tava, tipo, meio que fugindo um pouco da dublagem original e criando muita coisa. Tipo, o Seu Madruga, naquela hora que ele canta Eu Fiquei Sem Meu Amor, não sei o que, a gente colocou aquela música da Kaoma, Chorando Se Foi Quem Um Dia Só... Então, tipo assim, a gente tava brincando já com o texto ali pra fugir um pouco da dublagem original. Então tem muita coisa. O despejo do Seu Madruga ia sair no box, não sei se 9 ou 10, e na hora que ele tá falando lá do boxeador famoso, que se não me engano é Arkmur, que ele fala na versão perdida, a gente colocou Evander Holyfield. Aí, na hora que o Chaves fala, quem? Ele, Evander Holyfield, não conhece? Até que perdeu a orelha em combate? Aí, tipo, a gente brincou bastante com o texto, então tinha muita coisa diferente ali. Nos últimos box brincava-se mais com as situações, né? Exatamente. Pena que não foram lançados. Infelizmente, nem nunca vão ser. Pois bem, né? Regressando então à história, esse episódio acaba por ter um pequeno destaque em relação à versão final. Que ele acaba por ter um destaque principalmente no seu final. Que na versão atual, quem apanha o Seu Barriga, fazendo a substituição do Seu Madruga. Quem vai dar o banho os que irão dar o banho são outros, né? Obviamente, para que houvesse adaptação. E os loucos no caso, são a Dona Neves e a Dona Florinda, o que pelo menos se acha. Já no 74 acaba sendo Seu Madruga e Seu Barriga, que acaba dando um outro diferencial maior ainda na história, né? Com certeza. E agora eu não me lembro por que mesmo que o Seu Madruga apanha, é que eu já me esqueci. E o final acaba por ser muito... e o final dele acaba por sendo bem bacana. Ele aparece todo na maca, todo quebrado. Parece que levou uma surra de um comboio militar. Foi atropelado por 2 comboios militares. E ele faz a sua ação da caridade. Tipo assim, ele tira uma moedinha, coloca dentro da coisinha do Chaves e pede pro pessoal prosseguir. E aí o finalzinho bem bacana, que eu acho bem mais legal do que a da versão de 79. Assim, Seu Madruga colabora para o que ele vai precisar. Sim, é verdade. Aliás, esse final aí bem bola, né? Tipo, ele dá a moedinha, aí depois o Kiko ainda entra, leva um escorregão. Cortaram a cena final, né? Que o Chaves dá a latinha pra ele colaborar, e ele tira as notinhas do bolso e coloca ali. Meio puto da vida, mas coloca. Aí esse primeiro dia se encerrou, né? Semelhantes. A tag E é Chaves tão bom, semelhantes. tá Agora tão bom. até foi para o Trend Topics, né? Do Twitter. Sim, é o primeiro dia. Agora vamos falar do primeiro inédito, né? Vizinhança Bem Educada. O episódio Vizinhança mais... bem educada. Eu gostei desse episódio aí, Vizinhança Bem Educada. Pra mim foi um dos melhores até. Sim, Eu também também gostei, eu achei esse sensacional. O que o Valete falou que o Madruga tava troll. O Madrugão lá tava amarrado no samurai, Mas velho. ninguém mais se interrompe. Porque, tipo, ele mandou umas três respostas na lata da Dona Florinda do Girafales ali que eu achei o máximo. Primeiro foi o M de mestre, depois o M de mamãe de Kiko, e ainda teve uma outra que ele mandou aí pra Dona Florinda que eu não tô lembrando agora. Mas o velho tava atacado, meu. O professor Girafales disse que vem ver você. Nossa, eu estou tão desarrumada. Eu preciso pelo menos passar um pente no cabelo. Um pente? Precisa de uma moto niveladora. Claro, que se pode esperar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula. Mula? Eu disse nula, com N de Nécio. Eu entendi mula, com um M de mestre. O quê? Pelo que eu vejo, o senhor está obcecado pela palavra mula. É por causa do seu Madruga. Era de se supor. Uma palavra como essa só poderia estar relacionada a alguma coisa como isto. Bom, é que o professor disse nula com um N de nenê. E eu entendi mula com M de mamãe. De mamãe de Kiko.
Nesse episódio ele tava foda. Ele tava no modo Jaiminho, Natal da casa do Sr. Barriga, né? Exatamente. O cara tava causando ali. E eu não entendo, né? O episódio todo se passa na vila e o SBT consegue deixar engavetado por ser semelhante ao episódio da escola. Nada parecido, assim. Um pouco aqui e ali, mas metade do roteiro é inédito. Ah, nem tanto, né? O começo é semelhante da novezinha, da Mano Conquistador, Versão Perdida. Mas como eu disse, uma boa parte do episódio é roteiro inédito. Nem tanto também, né? Só a parte da mula. Nesse episódio, uma das melhores fica dizendo piadas isso pra pra mim foi a Dona Florinda falando que o... Sei que ela falar que foi assinado na parte de baixo da página. Cara que o Girafales faz. Não, aqui, ele chegou a tremer, maluco. Ele tomando café ali, chegou a tremer. Tremendo, né? Tomando a xícara de café lá depois que fala isso. Foi muito bom, cara. O cara chegou a tremer. Foi. Por falar em independência, eu não consigo encontrar uma coisa aqui no livro, mamãe. Você sabe onde foi que assinaram a Declaração da Independência? Mas é claro, tesouro. A Declaração de Independência foi assinada na parte de baixo da folha. Só lembrando, o episódio de Vizinhança Bem Educada é semelhante a qual mesmo? Na verdade, eu não achei ele semelhante a nada. Tem umas piadinhas lá do ser professor. Semelhante uma mistura. Ser professor é padecer no inferno, tem umas piadinhas. Aí depois. A Independência. A Independência, cara, foi mais piada da versão perdida. Se Madruga é o Conquistador, o início, né? Não tem muito mais o que falar desse episódio. A gente pode partir pro próximo, que esse talvez tenha bastante coisa pra falar. O bom mesmo é que foi inédito. Festival da Burrice. Festival da Burrice, episódio de 74. Aqui não passou. Pra esse daí tem que reverências. Episódio de 74 que infelizmente também não passou para vários lugares do Brasil, somente para São Paulo e algumas praças. Nesse dia aí o Henrique recebeu várias reclamações no Twitter, aí ele falou que ia dar um jeito, que ele não estava muito por dentro desse lance da programação local, mas ele falou que ia dar um jeito, no dia seguinte já acertou isso pro último episódio perdido do dia ser o terceiro. A terceira exibição. Terceira exibição, exatamente. O primeiro e o terceiro. Agora padronizou. Primeiro e terceiro. Ele abre, aí passa um comum e mais um semelhante e fecha com um comum. O SBT não tá com nenhum horário nacional, não? Esse daí 6, tá ruim. Esse daí 6, só que tipo assim, tem em algumas afiliadas que interrompem em determinada hora pra exibição de programas locais. Entendeu? 6 e 15 é nacional. Bom, mas então, voltando. Olha só em concluir o raciocínio. 6 e 15 é horário nacional. 6 e 35 é horário nacional. Aí 7 horas algumas afiliadas já começam a cortar, mas são poucas. E 7h20 tipo já começa quase que o corte geral. Aí a última exibição só passa pra Rio, São Paulo e mais umas 2 localidades. Pois bem, né? Então, regressando à história, para não fugir ao assunto, regressando à história, né? O episódio começou, muita gente ficou alegre, inclusive no fórum foi uma explosão de gente falando, gente cumprindo promessas. Muito bom. Que eles cumprir promessas, enfim. Vale muito a pena a exibição de um episódio que só tínhamos na sua linguagem normal e que era um mistério, né? Tanto que nesse episódio... 2 trechos dublados da chamada de 2003. Isso mesmo. E nele a gente pode ter a confirmação de que a Maga nem sempre utilizou o termo Malu para Malixa. Ali eles deixaram o original, Malixa, como é de costume de fazer na dublagem de 90, traduzir o original, assim, ao pé da letra. Ao contrário do que fizeram com o Caçando Lagartixas de 88. Mas, enfim... uma dublagem... Lembrando que marcou a estreia de Nhonho, Pops, Godines. E a primeira e única aparição na escola da Elizabeth, a menina mais aplicada da classe. Que tinha um tique nervoso. E que era dona de uma estrelinha de bom menino. Mas ela vendeu pro Chaves, né? E como ele pagou uma prata, vendeu por 2 pratas, ele ganhou uma prata. A Cândida nesse sentido comercial, né? A Cândida que assumiu as piadas da Pops, da versão de 79. Ela era a primeira da lista, né? A Cândida. Aham. E a Malixa, né? A baderneira do fundão.
Uma chiquinha com... uma lixa, na verdade, era uma 4 vezes a chiquinha com uma pitada de Godines, mas não sei, uma mistura, misturou tudo ali e ficou um personagem muito doido. E eu achei a dublagem inclusive no começo do episódio, no começo do bloco na escolinha, aquele tapa que a Manisha dá no Chaves quando ele tá pulando, é engraçado demais. A Quando ele tá pulando e quando ele pula, foi sensacional. Eu preferi a dublagem da Lita do que a da Cecília. Agora uma coisa Também, é a certa, Dieta arrasou. a roupa do Nhonho é uma coisa certa, a roupa do Nhonho nesse episódio é horrível. E o chroma key é A roupa do animal, Nhonho. velho. O chroma key é animal. Nossa, seu barriga ficou mais gordo e mais grande do que ele já é. Não, tipo assim, né? Vamos imaginar. Grande ou maior? Mais grande. Opa! Bom, o espanhol é mais grande. Não, vamos imaginar os Manolo na época da 74, né? Vamos testar essa porra aqui, ver se dá certo. Bota os dois aí na cena, vai. Aí, deu certo, não ficou bizarro. Ah, vai essa merda mesmo, hein? Deixa eu falar um negócio aqui. Posso falar? Sim. Pode. Como que foi aquela piada mesmo que o Nhonho tava chegando junto com o seu Madruga lá na sala, aí ele falou assim, é que esse senhor me trouxe andando ao invés de trazer de metrô. Porque o metrô tem limite de carga. Isso aí. Essa parte aí foi legal. É animal a risada do Kiko dessa parte. E a piada Depois da o Nhonho, ele Versão senta no colo do Chaves lá. Bizarro, cara. Lá no Mundinho Entre Canoas. O Que Kiko diabo tinha visto? apanha, gente, o Kiko primeiro. apanha no meio da aula sem ter feito nada, né? 2 vezes aconteceu isso na semana de estreia. É incrível. Foi a primeira vez que eu vi o Kiko apanhando no meio da sala de aula, velho. No final do episódio... Tá falando O Kiko tava rindo, o Chaves chegou. Por muito pouco, quase nos faz um purê de Chaves. No final do Só episódio, falando, quando- já que tocaram sim. Prossiga com o seu relato. Que relato. Então, no final do episódio, que é no fim, né? Que é sempre no fim, no final do episódio, lógico, né? Então, quando a Elizabeth responde com as pérolas, aí começa lá aquela confusão na sala, o Chaves ainda foi querer pegar o Nhonho, né? Aí havia os créditos, né? Você pensa que eu esqueci, não sei o quê, e foi querer bater lá, brigar com o Nhonho. Tem a piada das pérolas ainda, a Pops é expulsa. Dessa vez eu vou te pegar na A saída. Dona Florinda, ficou óbvio, né? Que quando ela foi expulsa da sala, agora vai entrar a Dona Florinda. Pra não gastarem como aqui de novo, né? Não, dessa vez A propósito, falando na sala de aula... Não, dessa essa vez sala- o espera na saída. falando na sala de aula, a sala de aula é assim... Parece daquela novela lá que eu já esqueci, Carrossel. A sala de aula é incrível. Branca, as Até que portas ficou de madeira, legalzinho a sala assim, de aula. muito modernas. Não, portas de metal. Na sala até que ficou Assim, melhorzinho. ficou bonitinha a sala até. A primeira sala de aula, né? Depois ela ganhou aquele padrão que ficou até o final da série. Melhor, acho que nos anos 80 muda um pouco, né? Não exatamente até o final da série. Em 75, no episódio do Seu Madruga Professor, ela ainda não era a mesma a sala que seria no final. Ela era verde a sala e era um pouquinho diferente a sala. Diferente do que a de 74. Com certeza, com certeza. ela já e aí, tava- a partir de quando a sala viria a regressar nos episódios 77, 78 e tal, ela já ganharia aquele padrão que seria utilizado pelo menos até 84 no programa Chespirito, onde a sala foi modificada de novo, se eu não me engano. Aliás, é a mesma sala que entrou o Botijão e o Chaveco, né? Sim, Eu acho naquele que episódio, sim, o pior sim. crime das nossas vidas, saiu no box. Isso, a mesma sala. Modificada, claro. Uns brancos aqui, outra coisinha ali, mas é a mesma sala. Sim, mas tu, eles escolheram, hein? Nada a ver. Bom, e eu acho que desde aqui já podemos partir para um próximo perdido, Mas mesmo, eles para um próximo esperaram a perdido. top da classe, mas o que foi que ela fez pra ser expulsa? Ela mandou o Kiko contar tudo pra mãe dele. Pela milésima vez, né? Nossa, ela só sabe falar isso, né, no episódio, é incrível. E aposto que depois ela falou, eu vou Na contar verdade, tudo ela pra foi minha mãe. expulsa porque senão a Dona Florinda não ia poder entrar na sala.
Vocês repararam que o X-Pirito tentou criar um bordão pra Elizabeth? Alguma coisa do tipo, é isso aí. É isso aí, eu reparei isso aí. É isso aí. É isso Tem aí. um bordão É aí. isso aí. É isso aí. É isso aí. Massa é um bordão. Pois é, né? E acho que aqui a gente já pode. Massa é o bordão de uma personagem que nunca mais apareceu na vida. E acho que aqui a gente já pode encerrar esse, né? Por hoje, né? Por hoje não, pelo dia, no caso, já aí acabam as exibições, né? Aí todo mundo alegre e tal. Aí e chegamos ao partimos dia pro dia de seguinte. 2 inéditos, que foi o banho do Chaves Muito e bom. O banho do... e o ensaio o mistério dos peixinhos. Vamos começar E- por, olha só, vamos começar por um comentário um detalhe muito interessante. O banho do Chaves não é inédito. O pessoal tá insistindo nisso. As duas versões que não estão no ar atualmente, quer dizer, agora uma tá, mas as duas versões do banho que não estavam no ar até bem pouco tempo, o Leandro já tinha na lista do Leandro Lima, tá? E o Gustavo Berriel também lembra de ter visto esse episódio. Então ele não é inédito. Ele é perdido. Sem contar que esse episódio entrou na chamada do disco do Chaves, né? Exatamente. Esse episódio não é inédito, ele é perdido. Valeu pela correção aí. Isso mesmo, mas o... Era perdido, né? E ele é... Ele E passou uma o única fato vez. curioso é que com esse episódio pode-se comprovar assim uma sequência bem curiosa de episódios, assim, tipo, a primeira versão, 75. A segunda versão do episódio com grandes mudanças no roteiro, mas com o mesmo final, no final da mesma sequência, 78. Uma versão que, na minha opinião, consegue ser melhor que a de 75 e 79 juntos. E aí, já em 79, aparece um outro remake do episódio, que vem a ser um remake com mais roteiro da versão de 75 do que da versão de 78. Foi necessário um remake um ano depois do episódio ter sido refeito. Totalmente desnecessário. O que eu achei massa nesse episódio do banho do Chaves foi o Kiko chegando com o lençol colado na cintura. Eu Não, já a tinha piada- assistido a versão com a Yumi, piada mas é ótima, né? Foi Tipo, incrível. A piada é ótima, né? Ele disse que tá com o lençol colado, porque à noite caiu cola na cama dele. Aí o professor, E não sentiu a umidade? Sim, E então? é que eu pensei que era outra coisa. o moleque pensou que tinha mijado na cama, meu. Assim como nos espíritos zombeteiros, né? Aham. Que ele fala E daí? Eu tenho 9 e... que ele dá a entender que ele ainda faz xixi na cama com 9 anos. A dona Florinda fala, tesouro, o Chaves já tem 8 anos. Ele, e daí? Eu tenho 9 e... Pois bem, o primeiro bloco do O Banho do Chaves, não Um Banho para o Chaves, O Banho do Chaves, com o título oficial, é totalmente inédito. Sim. Totalmente inédito, um roteiro completamente inédito. Na escolinha já para começar. Sabe o que eu lembrei consegue... quando eu vi isso? Lembrei da saga do Escorpião, que começou na escola e acabou na vila. Ah, sim, é verdade. Não, começou na vila, na versão anterior, na parte anterior, né? O quê? Na O saga. escorpião da vila começa na vila. Não. Já é tarde demais. A saga do Escorpião. Ele tá aqui. Então, essa é uma saga. Então, Essa mesmo. dá uma introduzida na escola. Não, a saga começa na vila. Começa na vila. Começa na vila que o seu Madruga tá preocupado, que as crianças ainda não chegaram. É isso. Depois de chegar a velha do 14 lá também junto, e aí já é tarde demais. Sim. Aí, pois bem, nesse episódio podemos encontrar muitas piadas interessantes e engraçadas, como por exemplo a sequência do professor Girafales e a dona Florinda, em que o professor Girafales, sem intenção, diz que veio dar banho na dona Florinda. Essa foi. E ela fica toda envergonhada. Em primeiro lugar, eu não vim aqui para dar banho no Chaves, não! Vim para dar banho na Dona Florinda! Muito bom. Aí depois ele se corrige todo no momento assim de nossa, que vexame que eu passei falar isso aqui em público. Mas essa é uma das coisas engraçadas que tem nesse episódio. Eu não vim dar banho no Chaves, vim dar banho na Dona Florinda. E depois do segundo bloco, o roteiro já se assemelha, né? A versão de 79. Sim.
Isso. Não Passa no podemos SBT. esquecer da tirada principal do episódio que nós comentamos aqui no início, antes de começar a gravação, né? Do nada ali, o professor que chama a atenção do Kiko, ele... Frederico! Tira, fale! Aquilo ali, a meu ver, o Carlos Villagrán foi improvisação total. Aquilo ali foi muito natural e, tipo, foi a coisa mais engraçada que eu acho que o Villagrán já disse na vida dele, cara. Foi Foi improviso aquilo. Sem Foi dúvida. bate e volta, velho. Foi muito natural. E tipo assim, cara, Frederico, Girafales. foi um troço que, uma Será coisa que que foi me fez improviso? rir, cara, por mais de meia hora sem parar. E a dublagem também ficou sensacional, né? Sensacional, sem dúvida. Sem dúvida. Nós mandou bem no grito. Demais, cara. Se o Carlos e o Ruben apavoraram, o Osmiro e o Nelson não ficaram por baixo, cara. Putz, foi muito animal aqueles dois gritos. Como Uma será coisa que que eu seria gostei essa cena desse com o episódio- Potiguara na voz do professor Girafales? Ia ficar- Iria ter uma graça a mais, né? Nossa, ia ficar tão animal quanto. Frederico! Aquela voz dele grossa, né, cara? E aquela voz fininha do Kiko. Me chamou de Federico. Essa cena, como eu não vi, ele falou alguma coisa assim como me chamou de Federico. Sim. Ele não fala, não. Me chamou de A Federico, gente não. tem que conseguir. Ele Ele tá tá andando, Já tava lá perto da lousa e começou a chorar. Ele só fica... dando a cena. Ele só fica quando é a dona Florinda que chama ele de Federico. Aham. É, porque tem um destaque a mais, assim, a mãe chamando atenção desse jeito é algo que você fica porque chamou atenção, a própria mãe chamando atenção, né? Enfim, nesse episódio, aí a partir do, como já foi dito, a partir do bloco tá lá, aí já se tem mais uma noção do que o episódio vai ter, do tema principal. Tanto que nesse episódio, só dando um pulo lá no finalzinho, quando o Chaves fala que nunca tomava banho e agora se sente melhor e tal, eu pude notar que essa mesma cena é a cena usada no disco, na propaganda do disco do Chaves, Só que de a cena é redublada. 1989. É, mas a cena é em redublada, que- essa, né? É mesmo. É a mesma cena, só que o Maga dublou diferente, aquela cena reaproveitada. E se eu não me engano, com isso- também foi da novela Eu brasileira. não é criança, eu Foi. sei que era propaganda do disco. Então aí já pode se ver mais uma das chamadas em que o SBT usou um episódio que não era exibido na época, mas que a gente já podia Não, comprovar na que ele tinha. verdade, cara, a chamada do LP é, se eu não me engano, de 88 a 89. O episódio foi exibido em 90, naturalmente estava em fase de dublagem, enfim. Isso. Devia estar em fase de dublagem. O SBT devia O ter LP acabado é de de comprar o lote. 89, só pra constar que o LP é de 89. 89, quer dizer, naturalmente o Não, SBT... acho que não, Valete. Acho que não, porque sabe o episódio O Regresso da Chiquinha, a versão perdida? Então, a cena que ela volta é no comercial do álbum de figurinhas. Como é que é? E esse comercial foi feito depois. A volta da Chiquinha, a cena, é mesmo do comercial do álbum de figurinhas. Falta. Chegou! Ai, oba, chegou meu álbum de figurinhas, que legal! Mas cadê ele? Tá lá nas bancas, tem um monte de gente lá. Hein? Também falta passar. Não, entendi. Cenas passadas na propaganda, também falta passar o do Jogando Bola, versão 2. Que os meninos jogam bola com sua barriga. Isso. E uma cena do Madruga mordendo na mão do Kiko com pão. Não, olha só, E esse episódio aí do regresso da Chiquinha é bem provável que ele volte a passar. vamos fechar logo esse episódio, pra gente passar pro próximo. Só tem um comentário a fazer, Então- uma coisa que ninguém lembrou. Nesse episódio resolvem fazer o barril do Chaves de lixeira, né? Verdade. Um barril qualquer aí não. Porra, Eles não Agora, tomam fazendo conta. É que o negócio Chaves. aqui no barril do É Chaves. que o Chaves é o Chaves do 8. Então, naturalmente, ele fica às vezes na sua casa. Ele é o Chaves do 8. Né? Nem sempre ele está no seu barril. Não, você uma porra, fazer o barril do garoto de lixeira? Ô, Valete, Oi. você chegou a comprar a revista de montado Chaves nos anos 90? Quê? 80. Lá também o barril de Chaves era uma lixeira. Ah, é? É. Bom, na verdade, pra esse episódio, vale até a referência, porque até no final, quando o Girafales joga a água no barril, que ele molha o moleque lá, justifica porque, tipo assim, estavam usando o barril pra jogar coisa fora. Então justifica mais a cena que ele joga água no barril, né? Isso. Mas por que ele ia jogar a água fora? Não, tipo assim, sei lá, pra evitar que os outros molhassem. Jogar no pátio, sabe? jogar dentro do barril, ficar aquela coisa acumulada, ele sabe que o Chaves vive lá. Pois mas, é, tipo né? assim, E foi um aquela erro coisa- também que o Rubem olha, né? O X-Espírito antes. Foi aquela coisa impensada, tipo, vou jogar fora pra ninguém molhar o moleque, acabou molhando ele mesmo.
Mas vamos passar pro Então vamos para o próximo. o ensaio, que é o como chamam aí de o ajudante inútil ou contra a regra desregrado, que foi o Não primeiro, ponto final. foi o Se o primeiro espírito não falar pouco um segundo. Foi o primeiro sketch Isso. exibido nessa leva de episódios semelhantes. Pra quem não sabe, os sketches são historinhas curtas de personagens do Bolanhos que não são o Chaves nem o Chapolin. São Introduções, por exemplo, dos episódios. É o Chompiras, São é o próprio Chespirito, é o Dr. Chapatin e outros que ele faz personagens. Ele faz E em só um tantinho, sequência Lucas. do sketch Só um tantinho, veio Lucas. o assunto Lucas. principal. O senhor cale-se! Outros que ele faz personagens épicos como Sansão, Júlio César, Napoleão, enfim. O SBT, na verdade, quando ele tirou os episódios semelhantes do ar, ele acabou levando os sketches juntos. E esses sketches ficaram anos e anos fora do ar. E aí no final do ano passado voltaram dois. Voltaram dois. E agora estão voltando vários, né? Tipo, os episódios curtinhos estão voltando aí com força total. Basicamente é de 1 a 2 sketches por dia que estão sendo exibidos. Finalmente o SBT se tocou que esses sketches são tão importantes quanto o próprio episódio, né? Faz parte da obra do velho. E falando no próprio episódio, vamos ir já direto para o mistério dos peixinhos, né? Eu prometi antes de gravar o podcast que eu ia meter o pau no episódio aqui, é nesse que eu vou meter o pau. Ihu! Apoiado. Já sei que o Andy tá comigo. Né, ô, Valete? Tá comigo. Dou o meu total apoio. Gente, olha só, de boa. Sinceramente, eu acho que esse episódio não deveria ter sido desengavetado. Eu tinha visto esse episódio uma vez, só que tipo assim, eu via, como os boxes eram tão interessantes, eu via ao léu, tipo, via um episódio, não via outro, passava, voltava, enfim. Então, esse episódio havia me passado batido, eu nunca tinha visto ele por inteiro, eu nunca tinha visto. Quando eu vi agora, porra, cara, o que é aquilo? Seu Madruga mata o gato, velho. É um ato muito Gente, animal que e absurdo! desumano. Aquilo ali foi Ele mata e ainda limpa a muleta com a. Limpa a espada com aquele pano vermelho. Gente vitorioso. com a capa de torear. Se for parar pra ver, não é o Assim, primeiro gato que corre, né? Assim, tudo bem que na época, né, a série era para os adultos, mas Lucas, assim, não é nem o caso de essa ser foi- não é nem o caso de ser para as pessoas adultas. Desde sempre, a lei de proteção ao animal, aquela coisa. Porra, o que qualquer pessoa vai pensar Isso. vendo um episódio daquele? Eu tenho 26 anos. Eu fiquei impressionado. Porra, no dia seguinte teve um moleque que tuitou, que sonhou com o Seu Madruga matando o gato e não era nenhuma criança. O cara tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais novo. Cara, foi uma cena, embora a gente não tenha visto a cena em si, Dá só pra o se fato de imaginar. ouvir a agonia do gato, saber o que ele estava fazendo e ver o que ele faz depois, impressionou. E eu achei o episódio horrível. Esse episódio era pra continuar para continuar engavetado e ele não era pra ser exibido em país nenhum, não só aqui no Brasil. Eu sou totalmente contra esse episódio. Eu amo os animais, inclusive não só os animais, como eu adoro gato. Eu tenho uma paixão especial por gato. E, porra, eu achei esse episódio horrível e não gostaria. E engraçado que ele repetiu na mesma semana. Ele passou na quarta-feira e reprisou no sábado de manhã, 6 horas da manhã. Ainda bem que foi 6 horas da manhã. E sinceramente eu espero que o SBT não reexiba esse episódio tão cedo. Sinceramente. Ou cortem, né? Ou cortem. E de uma falou o vez. grande Valete Volta mesmo. a engavetar Pau, essa isso pior é isso, verdade. E quando eu vi esse episódio, é que eu baixei no estilo Espírito Word em 2005, bem antes de sair no DVD, né? O Chaves tinha legendado o episódio. Aí quando eu vi uma Madruga com a muleta de toureiro e aquela espada, né, que usa na tourada, Sim. aí eu pensei, não, ele não vai fazer isso com gato, né? Na certa ele vai atrás de gato, o caminho vai matar também. Eu falei a mesma coisa, É, eu falei, quando não vai matar o gato. Nesse quando eu escuto quesito é de se preferir. Nesse quesito é de se preferir muito a versão de 79, porque pelo menos na de 79 foi um caminhão culpado pela morte do gatinho. Não, e Já na na hora. 73 o Seu Madruga, Não, né, assim. Exatamente. muito- Sinceramente, se eu fosse o Ramon, cara, eu não teria feito esse episódio, eu teria me recusado a fazer. Tá? E tipo Ele assim, viu o você motivo. vê o seguinte, na versão de 79, além do caminhão ter matado o gato, ela se arrepende na hora, porque tipo, ela viu a cena e ela fica apavorada. Nada, o caminhão matou ele e ela começa a chorar. Então, tipo assim, e essa Já na de 73 Seu Madruga. Mas eu não consigo resolver o mistério.
Esse realmente. E ele se sente vitorioso depois Eu de acho que acabar a com o Chiquinha próprio chorou gatinho. porque ela conseguiu matar o gato, né, Valete? Oi? Fala com a boca, burro! Eu acho que a Chiquinha chorou porque ela não conseguiu matar o gato, entendeu? Não, ela chorou pela morte do gato. Não, ela, arrependida, não, você vê ela claramente que ela se arrependida. arrepende de ter matado o gato, de ter naturalmente provocado a morte do gato, porque ela deve ter dado um corre no gato e na corrida o caminhão atropelou. Mas você vê que ela se arrepende, aquele choro é de arrependimento. No final, tanto que ela tá chorando e tal, enfim. Enfim, igual o Andy disse numa coluna, eu acho que foi ele que disse, esse episódio tinha tudo pra ser um ótimo episódio se não fosse o final dele. Exatamente, cara. Matou o episódio Depois inteiro. desse episódio, esqueci uma coluna imediatamente. E ele se sente vitorioso, cara. Ele diz como nos velhos tempos, ou como nos bons tempos. Eu achei aquilo o cúmulo, tá? E, porra, as leis de proteção animal... E sem falar que o feedback depois do episódio foi horroroso. Praticamente ninguém gostou desse episódio por causa dessa parte. Sim, verdade. Por mim, cara, o SBT engavetaria essa porra de novo. Se ficou engavetado até Pois é, agora... né? Mas enfim, o episódio passou, voltou, já pode ser removido da lista de episódios que o SBT não exibe, né? Exatamente. E acabou a exibição do dia, né? Vamos partir para um outro episódio agora. Deixa eu só falar uma curiosidade desse episódio aí do gato. Eu não sei se vocês repararam, no começo do episódio, o gato, a agonia que o gato tava lá no colo da Dona Florinda. Sim, verdade. O gato ali tava agoniado. Ele queria sair, ela não deixava. Deve ter tomado umas unhadas lá do gato, que o gato tava todo apavorado, querendo fugir ali do colo da Dona Florinda. Ele queria sair, ela não deixava, aquilo tava me dando nervoso também. E os peixinhos lá que arrumaram, e um peixe lá no aquáriozinho lá, seu Madruga, parecia mais uma baleia, um baita de peixe laranja lá. As irmãs Era uns peixinhos, parecia mais uma baleia lá. Vamos lá, gente. Jogando bola. Apesar de tudo... Então, aí a propósito, o Seu Madruga sempre apanha na Florinda, a Florinda sempre persegue o Seu Madruga, né? Mas quem assistir esse episódio vai ver que o Seu Madruga deu motivos pra ser odiado pela velha coroca. Digo, pela velha burrona. Assim entendeu. Gente, vamos partir pro próximo episódio. Jogando bola. Um episódio aí. Eu, como o Valete bem sabe, eu faço curso de dublagem no Rio, né? Então eu aprendi a ver os episódios do Chaves, no caso, muito olhando pela parte técnica, né? E eu vou falar pra vocês, eu achei a Cecília exatamente a mesma coisa em relação à dublagem do mesmo episódio no Estúdio Gabi, no box da Amazonas. Exatamente, a mesma inflexão, o mesmo tudo. Ela tava sensacional. Não, ela só tava meio fora do Isso tom. mesmo. Tá. E agora vamos partir para o próximo. Qual que foi o outro episódio mesmo? Depois da sequência? Nesse vamos ser mais rapidinho. Foi jogando bola, né? Parte 1. Parte 1, exatamente. Perdido Esse daí nem tá esse daí não, nem... famoso, né? Porque voltou no Esse daí todo mundo Network, tinha na né? internet. Então, era só perdido no SBT mesmo. Jogando bola é um episódio de... engraçado que dizem que é de 7.3, mas ele não tem a Chiquinha, né? Então é meio controverso, é de 7.3 ou 7.4. Mas vale pelo fato do áudio sem nós do time. Corinthians, péssima escolha, hein? Mas, tipo assim, é um episódio que passou... Realmente. Olha só, Jogando Bola é um episódio dublado em 90, só passou uma vez no ano que foi dublado. O Leandro Lima, no caso, teve a sorte imensa de ter gravado essa raridade. Engraçado que eu tava até comentando com, não lembro com quem, esse episódio, a gravação do Leandro, tem uma logo diferente do SBT usava em 92, é uma logo mais antiga. Não sei pra quem lembra daquelas fitinhas da Top Tape do Chaves, que tinha aquela logo que era uma barrinha em cima, outra embaixo, Chaves escrito no meio, com um chapéuzinho. A logo do SBT era assim, em 90. O único episódio que a gente tem no registro dessa época é a logo amarela dessa forma. Chaves escrito no meio, uma barrinha em cima, embaixo, com o chapéu. Exatamente. E ele ficou... E como isso já não é motivo de tanto, né? Ele já era um perdido comum, digamos assim, vamos partir pro próximo, né? Que muita gente também queria que voltasse, né? Que foi que teve uma introdução, né? De sketch do Chontras, Amigo Assalta Amigo. Ladrão que rouba ladrão. Isso, o Bandinha da Vila, né? Calma, não avança agora não.
vale fazer um comentário, né? Que esse, além de ser um perdido mais comum, porque todo mundo tinha por causa da gravação do Leandro, ele já tinha retornado ao ar pelo Cartoon Network e pelo TLN, né? Que já tinha passado na TV a cabo ele dublado a partir de 2010. Ele já tinha retornado. E aí agora, 22 anos depois, ele retorna ao SBT. Digamos que ele teve sua segunda exibição no SBT em 22 anos, né? Isso. A primeira em 90 e a segunda Bom, agora. e partindo pro outro, né? O Bandinha da Vila, que tem como Não, introdução. peraí. E falando de história de brinquedo, pra quem ainda não viu a coluna, Lucas, vou mostrar que estou dando um aviso pra vocês que nas 2 primeiras vezes que eu vi Rival de Brinquedo, vinha depois do Homem da Roupa Velha versão 1 e a manhã do Kiko. Não. Ninguém. As Você não enquetes, tem testemunha, não? as enquetes, as esquetes em ordem errada. Quando eu era criança era assim, né? Aconteceu Pode ser, porque tem gente que disse que na época. Olha só, aconteceu isso algumas Pode vezes. ser, porque tem gente mas que vamos, na época. vamos falar disso mais à frente na hora certa. Vamos falar agora do Sim, agora vamos do Ladrão. episódio. O Bandinha da Vila, né, de 1973, é considerado semelhante porque trechos dele são usados no episódio da aula de música, Na exibido verdade- normalmente de 78, 77, se não me falha. E antes do 77. episódio central, ele... 77. E antes do episódio central vem o sketch do Champras e o Peterete, que é o ladrão que rouba ladrão, né? Ladrão assaltando ladrão. Exato. Em que neles os dois tentam assaltar, só que frustradamente utilizando uma arma de brinquedo, né? E numa dessas tentativas eles conseguem assustar uma pessoa que Na acaba verdade, não é acreditando nem- na história, entrega os pertences. Na tal. verdade não é nem tentativa, né? Porque, tipo, eles apontam a arma pro cara sem querer e o cara, tipo, toma como um assalto. Ele, não, eu tenho não sei quantos filhos, não sei quantas mulheres, não sei o quê. Aí começa a passar os pertences, aí o Chompras vai E aí? tentar devolver, aí o cara dá mais ainda. Pera o final, né? Quer dizer que esse revólver aí é de brinquedo? Sim, Sim, senhor. Pois isso aqui é de verdade. O E cara aí rouba os até as dois roupas dele. saem com mãos abanando, literalmente te dizendo, sem nem bolso, sendo que não tinha nem bolso para colocar as mãos. Jornal, né? O cara deixa eles nus com o jornal, né, velho? Muito foda aquilo. Seria essas sketches o famoso episódio O Revolvinho do Chaves? Ah, pelo amor de Deus. Sério, as pombinhas de São Madruga, primeira versão, festa Não, independente. vamos Já tá mais que provado. Vamos porque para o episódio se que é a você, mesma coisa que por a gente- exemplo, se você for seguir a lógica, as pessoas antigamente não diferenciavam os personagens por Chompras, por Chaves, por Chapolin. Agora o cara aparece com um revolvinho de brinquedo, o mesmo por um acaso é o Chespirito com um revolvinho de brinquedo e o Claro, pessoal pode claro, relacionar, claro, ao Chaves com um revolvinho de brinquedo. Gente, na verdade, Ah, olha não, só, não, peraí, gente, olha só. né? Gente, deixa eu tomar a palavra. Olha Pois só, é. na verdade, isso aí já ficou mais do que esclarecido. O Gustavo já me E falou. agora vamos- Peraí, só um minutinho, Lucas. O Gustavo já me falou sobre isso, tá? Ele viu esse tal episódio. Isso aí foi o seguinte: em 1991, houve realmente a tal enchente que o SBT falava tanto. Na verdade, eles diziam que a enchente tinha ocorrido em 92, que era a desculpa deles para justificar os perdidos, que tinham se perdido na enchente. Na verdade, essa enchente ocorreu um ano antes, foi em 1991, nos estúdios da Vila Guilherme, alagou a porra toda na hora do TJ Brasil. E eles, pra tapar buraco na programação, eles colocaram um episódio do Chaves absurdamente aleatório, ali todo cortado, tiraram a primeira fita que viram lá e colocaram pra rodar. E era o episódio da Independência versão 1. Era o episódio CD2? Exatamente, esse de... Perdido mundial, né? 7-3, não, que perdido mundial. Tem foto dele no site do Thomas. É o episódio da Independência das Bombinhas do Madruga versão 1, a festa de Tem até no Independência. YouTube. É esse episódio, esse é o tal revolvinho do Chaves que todo mundo fala. Tem até no YouTube em Isso espanhol essa mesmo. porra. Bom,
depois dessa explicação, vamos ir para o Bandinha da Vila, onde também não se tem grandes coisas pra falar, até porque a gente tinha ele na internet com boa qualidade, até remixada a imagem do DVD com o áudio Só vale gravado. falar que ele E não é basicamente semelhante- ele é um episódio, a aula de música, só que começando já direto na banda. E vale ressaltar, a única coisa que vale ressaltar desse episódio, primeiro é o final, né, que é sensacional ali, as crianças tocando, fingindo que estão tocando a música, dublando lá. cantando. E ressaltar também que ele não é semelhante em porra nenhuma, que não tem nada a ver com a aula de canto. A única coisa que tem ali são as crianças brincando de orquestra no pátio, não tem nada a ver, absolutamente porra nenhuma com o episódio da aula de canto. A aula de canto tem clipe, tem a aula propriamente dito. Ali não, são as crianças brincando. Eu não vou censurar o Valete nessa parte. Porra, tem as crianças brincando lá no pátio de orquestra que não tem absolutamente nada a ver com o episódio da aula de canto. Esse episódio ficou escondido por 22 anos aí por babaquice pura do SBT. À toa, né? À toa, totalmente à toa. O fato é que o SBT deveria ter mantido o nome dos episódios como episódios perdidos, não como episódios semelhantes. Agora Bom, vamos- então, agora vamos desse daqui passar já podemos para- terminar para nesse, a- né? Não tem muito o que se falar dele. Tanto que ele recebeu um remake em 1981 e foi exibido em 1982 no programa Madruga, X-Espírito, né? Com o Senhor Madruga. E no final dele é cantada uma versão de Que Bonita Sua Roupa, como acontece no episódio da aula de canto, né? Possivelmente o X-Espírito se baseou na Bandinha da Vida e na aula de canto para Sim, criar com certeza. esse remake de 81. Agora olha só, E agora vamos partir. sexta-feira, né? Vamos. Acho que podemos partir para um outro, sem ser na ordem de exibições, para não olha ficar só. muito. Vamos falar Tá. da exibição de sexta-feira, depois eu vou falar uma coisinha aqui. A exibição de sexta-feira começou com o Carlos de Seu Barriga, foi a primeira revolta do SBT na volta dos semelhantes, porque ele não trazia o sketch que originalmente o acompanha, né? Pegaram só o episódio principal. E foi aí que eu entendi. Eu fui consultar o editor do SBT, o Henrique, que inclusive é nosso amigo, e percebi o que ele estaria fazendo. Que ele tá usando os sketches do programa como chave de manobra para não cortar mais os episódios. Na verdade, eu não sei se vocês perceberam, mas o Chaves não está sendo mais cortado. Ele está sendo exibido na íntegra até os maiores episódios. Ele só tá sendo cortado. Não. Até os normais, cortado, episódios normais? episódios cortados. Não, eles não estão sendo cortados mais, nenhum episódio. Ele tá usando os sketches pra não cortar mais os episódios. Quando não tem tempo. Tanto que, Quando só não- dar uma interrompidinha, desculpa. Tanto que esses sketches que foram cortados foram exibidos no mesmo dia em que houve uma grande exibição Exatamente. de passagem. Então o que acontece? No- Ele não está mais cortando pra- os episódios. Quando o tempo é curto, ele pega um episódio que tem sketch, tira o sketch, exibe só o episódio principal, aí caixa os horários direitinho, aí quando tem uma sobra, ele exibe uns episódios menores, desses de meia hora, só que menores, aí encaixa o sketch que ficou faltando. E isso aí tá sendo feito Isso mesmo. maravilhosamente. Inclusive a Briga dos Pombinhos, que tem quase meia hora, passou completo na sexta-feira com título e tudo que eu nunca tinha visto, o título dele. Mas, Verdade. então, tipo assim, o também novo, nunca tinha visto. o novo editor de Chaves Qual no é o título SBT, mesmo, que é- Amada? olha só, o novo editor A de Briga dos Chaves, Pombinhos. A briga dos pombinhos. gente, olha só, o novo editor de Chaves, que é o Henrique Lascala, ele está sensacional, ele está passando os episódios completos, quando tem título, ele está botando título, tá sensacional o trabalho dele, só tem aí a elogiar, o trabalho dele tá excelente, ele era o que estava faltando ali no SBT, um fã para cuidar dos episódios. Ele agora está fazendo um trabalho perfeito, um trabalho impecável. Até o episódio do Hector Bonilha foi exibido completo? Foi sim. Passou essa semana? Foi completo? Até a cena que no início, quando tá contando os trechos da parte anterior, tinha um trecho que sempre cortava. Até ele passou inteirinho, sem nenhum corte, passou inteiro. Ele não tá cortando mais. Porque o da Malitia tinha 18 minutos cravado. Mas é sketch. Não, o da Malitia não tem sketch. Aí, Ah, aí passou a Liga dos Pombinhos no dia do Hector Bonilha também. Ele deu um jeito de encaixar os episódios.
todos estão passando inteiros. Amarelinhas de Baloche, que é um pouquinho maior, também passou inteiro. Tá tudo muito certinho. Agora, o Chaves, Bom, então... enquanto o Lascala Sim, estiver sim. cuidando, o Chaves não vai mais ter corte. Assim Bom, espero. então, partindo dessa parte, vamos para um outro semelhante que regressou, cuja primeira parte foi exibida num dia e a outra parte foi exibida no outro. Calma. Ainda tem um Da perdidaço. exibição de sexta-feira, já falei, vamos por ordem, depois eu vou falar Qual um o livro que eu negócio. já esqueci? O Mendigo, o Remédio Duro de Engolir, a Moeda Perdida. Nossa, eu ia pulando esse. Então, Com certeza. corta. Nem pode. Esse foi, Concordava. esse foi o primeiro caso de sketches fora de ordem, que inclusive eu até tuitei na hora, eu falei assim, porra, hoje o X-Espírito foi ignorado, né? Porque já tinham cortado Napoleão, aí ele começou o Remédio Duro de Engolir, eu falei, porra, o X-Espírito hoje foi ignorado, né? Vou cortar 2 sketches de uma vez. Aí daqui a pouquinho apareceu, quando terminou o primeiro apareceu o sketch, só trocaram a ordem. Mas 3 clássicos, extraordinários clássicos, os 3, o Mendigo Ladrão, que é um sketch do X-Espírito, lendário, um dos primeiros, foi tirado do programa X-Espírito, o antigo. Refeito no Chapolin Colorado, né? Exatamente, refeito mais à frente com o Mendigo da Praça, né, como era conhecido, o Pedinho de Família, título oficial. Maravilhoso, tipo, a velhinha na praça, a primeira piada da velhinha é ótima, né, tipo, ela chega, o X-Espírito lá, o ladrão empurrou o X-Espírito, caiu no chão, aí vem a velhinha. Porra! Por que o jogaram fora? Te parece que ainda dá uma boa meia chola. A velhinha sonhada, maluco. A velhinha sonhada é muito legal. O que eu achei incrível foi exibirem mesmo, né, o Remédio Duro de Engolir, o primeiro episódio de Chaves datado na lista do... O mais X-Espírito antigo. Torrent. Pode não ter sido o primeiro, mas é o mais antigo que se tem notícia, né? Não sei se a gente chegou a falar na curiosidade, eu não tô me lembrando até que episódio foi, mas é o episódio que o número da casa da Dona Florinda aparece como número 81. Foi um episódio que acho que a gente já comentou. Foi o episódio né? do Calo. Exatamente, Ah, o episódio do Calo, Calo. casa dela 81. E nesse Remédio Duro de Engolir, o Seu Madruga mora na casa dela, que ela ainda não estava no seriado, né? Mas aí, tipo, tem esse sketch, 5 minutinhos, 6, sei lá, pequenininho. Aí depois vai pro Remédio Duro de Engolir, maravilhoso. É um dos meus perdidos favoritos, o clássico. É uma versão, na verdade. E depois o É o trechinho. E depois o trechinho dele mistura 2 episódios, né? Do frango, que a Chiquinha não quer tomar o remédio, e o Roupa Velha, né? Isso. E aí depois o da moeda, né? Da moeda perdida, que na verdade ele chega a ser uma, digamos que, não é tão semelhante, mas ele chega a ter umas piadinhas parecidas com o livro da Chiquinha e o da Independência, né? Que tem aquelas adivinhações que o Chaves acaba Que foi ficando mal. que foi exibido esses dias, inclusive. Tanto que o final também é bem Similar, né? O animal que bate nos seus filhinhos. Se vocês lembram, nesse episódio da Moeda Perdida, tem um trecho que provavelmente o Nelson dublou, e quando ele fala, fica com ela pra você, quem faz o Kiko é o Gastaldi. É? Ah, sim, eu acho que eu lembro. Aliás, o Lascala uma vez tweetou que nesses episódios semelhantes várias vezes aconteceu isso. O Marcelo entrar pra cobrir o Nelson. Ainda vai acontecer. Esquecem de nas dublagens eles esqueciam de passar a fala pra dublar, e aí sempre vinha um pra cobrir o erro, tentando fazer o máximo de similar. Na verdade, quem estava dirigindo, né? Porque o Nelson também acho que já cobriu. Não, o Nelson não, mas o Potibara. Acho que teve um lance desse aí também, dele cobrir umas falas, o Marcelo também fez várias, enfim. Geralmente quem estava dirigindo acabava cobrindo uma fala de um ator que não estava ali. Eu lembro até que quando tava passando essa parte, aí o pessoal tweetando, ué, o Chaves dublou o Kiko. E igual no episódio do De Jejum, a segunda parte, né? Na segunda dublagem, o Kiko foi dublado por outro. Que mancado, não? No início. Alguém viu? Quem? Como é que é? Eu acho que nesse episódio o Nelson queria cobrar muito caro pra fazer essa fala que faltou, aí o Gastaldi falou, então deixa. Falar que o Gastaldi também cobre, né, o Godines. Os lambarés. No episódio do Anel Mágico também, ele também faz 2 falas dele. Não, você não está pensando em jantar, essa senhorita, não é? E depois no final, quando ele... Perdão, eu só queria que me explicasse algo. Também é o Marcelo. E até hoje ninguém sabe quem é aquela mulher que pela única vez não foi a Marta que fez a
A Florinda naquele aceita um chá, senhor? Até hoje ninguém sabe quem é, né? Parece a Sandra Mara. E é isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do nosso podcast. Se você quer ouvir a próxima parte, escute esse enunciado do nosso querido Seu Madruga. Querem ver uma coisa boa? Não percam o nosso próximo episódio neste mesmo canal, nesta mesma hora.